Olá, pessoal! Esse é o nosso projeto Integrador 3 do Eixo Computação. O projeto ele tem como principal objetivo colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Nesse projeto, contamos com a participação do Aureliano Neto, Beatriz Proença, Eric Armengani, Gabriel Souza, Giovana Carvalho, Moisés Rocha, Paulo César e Vinícius Francelli. O tema escolhido para o projeto foi o desenvolvimento de uma aplicação web para monitoramento de hábitos e melhoria da produtividade pessoal. A proposta surgiu a partir da identificação da dificuldade que muitas pessoas possuem em manter hábitos e organizar a rotina no dia a dia. O objetivo geral do projeto é auxiliar os usuários na criação e manutenção de hábitos, promovendo a organização, produtividade e melhoria da qualidade de vida por meio de uma aplicação web. Como objetivos específicos, buscamos facilitar o acompanhamento e a manutenção de hábitos por meio de lembretes e registros diários. Além disso, o sistema também promove organização pessoal e motivação através da visualização de processo e recomendações inteligentes. Durante a nossa pesquisa, identificamos alguns problemas principais enfrentados pelos usuários. O primeiro é a dificuldade de manter hábitos e rotinas de uma forma consistente. O segundo é o esquecimento frequente de tarefas e atividades importantes do dia a dia. E o terceiro problema é a falta de ferramentas práticas e intuitivas para o acompanhamento e a motivação contínua. E para solucionar esses problemas, nós desenvolvemos uma aplicação onde a primeira solução é o gerenciamento inteligente de hábitos, que permite criar e acompanhar as metas e atividades diárias. A segunda é o dashboard de progresso, que apresenta gráficos e estatísticas sobre o desempenho do usuário. E a terceira solução são os lembretes e recomendações com inteligência artificial, que auxilia na motivação e continuidade dos hábitos. Então, nós criamos o HabitFlow, que é uma aplicação desenvolvida para auxiliar os usuários na criação e manutenção de hábitos. O sistema ele proporciona organização da rotina, o acompanhamento de progresso e maior constância nas atividades do dia a dia. Nesse slide, podemos visualizar algumas telas da aplicação desenvolvida pela equipe e mais à frente da apresentação iremos demonstrar na prática o funcionamento do sistema. No desenvolvimento do projeto, utilizamos tecnologias modernas tanto no front-end quanto no back-end. Então, no front-end, nós utilizamos o React, o JavaScript e o Vite para a construção da interface e desempenho da aplicação. No back-end, utilizamos o Supabase, o PostgreSQL, o Supabase Out para o gerenciamento de dados e a autenticação dos usuários. Também utilizamos o Vercel para a hospedagem da aplicação e ferramentas como Vitest e Testing Library para testes automatizados. Bom, me chamo Gabriel, vou iniciar a apresentação do nosso projeto do HabitFlow. Essa é a apresentação prática do projeto, então eu vou apresentar as funcionalidades, vou apresentar as telas do projeto e tudo que a gente esquematizou para o projeto em funcionamento. Então aqui direto eu já vou clicar em entrar, a gente criou uma conta de teste, né, para a gente conseguir apresentar o projeto de uma forma mais sucinta, mais direta. A gente tem um botãozinho aqui, como coisa simples, eu vou apresentar primeiro as funções simples. Então aqui a gente tem um botãozinho para mudança de tema claro e tema escuro. Nas configurações eu consigo alterar o meu nome, o fuso horário, aí tem aqui a aparência também, e ativar ou desativar o assistente de IA. A gente não vai fazer isso agora por meio de teste, né? Então aqui ativar ou ativar o assistente de IA, segurança, a gente tem aqui a exportação dos dados também, caso a pessoa queira exportar os dados dela, né? Vamos começar pela apresentação prática. Aqui no começo a gente não tem nenhum hábito, nenhuma categoria registrada. Assim que o usuário entrar, a primeira coisa que ele vai tentar fazer vai ser registrar um hábito. Então a gente vai vir aqui em hábito, e aí o próprio projeto, como essa é uma conta nova, ele já vai de cara dar pra gente algumas opções. Vamos começar pra gente fazer a apresentação com as opções que o projeto já dá pra gente automaticamente. Então vou adicionar esses hábitos, ele já criou aqui 3 hábitos, e relaciona esses hábitos com 3 categorias, categoria bem-estar, aprendizado e saúde. Se a gente vir aqui, a cor remete à categoria também. Então, se a gente vir aqui em bem-estar, aprendizado e saúde, esses são os filtros, né, que a gente tem aqui. Então, eu posso desativar um filtro, ativar 2 filtros, e todos os filtros estão funcionando. A partir do momento que a gente tem um hábito, aqui no dashboard, esses hábitos já vão aparecer pra gente. Esse é o dashboard principal do projeto, né? Então, todos os hábitos que a gente tiver vão aparecer aqui. Hábitos de hoje, então a gente tem 3 hábitos, registro de hábitos por 7 dias para receber um insight semanal pela IA. Vamos começar apresentando primeiro as funções básicas. Então, se eu vim aqui e concluir os hábitos, a gente já libera aqui um completados por categoria, que ele dá pra gente um resumo, né, visual dos hábitos que a gente fez hoje. Então, na categoria saúde a gente completou um hábito, na categoria aprendizado a gente completou um hábito também, e na categoria meditação, bem-estar no caso, a gente também completou um hábito. Então aqui estão os 3 hábitos completos, cada um na sua respectiva categoria. A gente vem aqui, ó, eu dei um recarregar aqui na página, né, para ela carregar os novos dados. Então a gente já tem aqui um novo insight. No dia 7, que é no dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente registrou 3 hábitos. Então já tá os 3 hábitos aqui que a gente registrou. Também a gente consegue filtrar os hábitos por categoria, né, aqui, pra gente conseguir ver só a coisa respectiva que a gente quer. Aqui embaixo a gente tem uma opção de registro do sono. Então eu posso colocar aqui que eu dormi às 10 e acordei às 7h30. Vou colocar aqui, meu sono foi média 3 e eu não vou colocar nenhuma nota. Vou colocar teste na nota. Teste, salvei, então aqui a gente já tem um registro de sono. Agora, esses hábitos aqui, eles resetam a cada dia. Mas se o usuário quiser tirar alguma dúvida relacionada ao aprendizado dele, né? Então ele pode vir, ou pode vir aqui do lado, a gente tem um botãozinho integrado, e ele faz uma pergunta que ele quiser para o nosso assistente de IA. A gente está utilizando a API da Cloud para fazer essa integração. Então se a gente vir aqui em aprendizado e clicar aqui em perguntar, ele já vai
dá algumas opções aqui pra gente. Como posso melhorar minha consistência e aprendizado? Qual a melhor forma de começar aprendizado? Então vamos colocar aqui, como posso melhorar minha consistência? A IA vai fazer a pesquisa, né? E vai dar uma resposta coerente. Isso tudo funciona na base de pergunta e resposta, né? Então, quanto mais elaborada a pergunta, melhor vai ser a resposta da inteligência artificial. Então, aqui a gente já tem um insight do quesito que a gente pediu, né? Da categoria que a gente pediu, que é aprendizado. Ela deu aqui uma resposta pra gente, com base na pergunta que a gente fez, que foi uma pergunta genérica, né? Então, agora eu vou fechar aqui. A IA, ela funciona exatamente desse jeito, tanto para os hábitos, quanto para as categorias. Então, se eu vim aqui no hábito, eu fui na categoria aprendizado. Então, se eu vim aqui no hábito leitura, eu vou excluir esses dados, para a gente poder fazer uma nova pergunta, né? A gente foi lá no aprendizado, então a gente vem aqui, como posso melhorar minha consistência em leitura? Então ele já vai dar uma definição para a gente aqui da consistência em leitura, no caso. Antes foi o aprendizado, agora uma resposta relacionada à leitura. Toda a base de dados da IA, aqui, ela está relacional. Então, se eu faço uma pergunta sobre categoria, ela vai responder sobre a respectiva categoria. Se eu faço uma pergunta sobre o hábito, ela vai responder sobre o respectivo hábito. Aí, se eu vim aqui em hábitos, vamos registrar um novo hábito. Eu vou colocar na categoria saúde e vou escrever aqui academia. Eu vou manter aqui a cor, né, pra gente continuar relacionando os hábitos com sua respectiva categoria, mas se você quiser, você pode alterar também. Então eu vou colocar aqui de sábado e domingo, eu não vou fazer academia, e vou adicionar uma meta, que é uma hora por dia, certo? Então agora a gente tem aqui academia, de segunda a sexta, 1 hora por dia, é um hábito novo. Então se eu vim aqui no dashboard, ele já tá aqui, academia. Então eu posso vir aqui, na nossa assistente, e vamos fazer uma pergunta, como melhorar minha consistência na academia? Então ela vai lá fazer a pesquisa dela, e vai entregar um resultado para você, com base no que você perguntou, né? Sempre, quanto mais a pergunta é elaborada, melhor vai ser a resposta da inteligência artificial. Então, tudo aqui está relacional. Então, a IA ela vai responder com base no hábito ou categoria que você escolheu. Se a gente vir aqui em categoria, a gente veio e adicionou um hábito que está relacionado à saúde. Então, tá tudo certo, né? Saúde, eu tenho 2 hábitos, aprendizado eu tenho um hábito, e bem-estar, eu tenho mais um hábito. Então, agora, se eu vir em categoria, vamos adicionar mais uma categoria, nova categoria. Eu vou colocar lazer. Minha categoria de lazer vai estar com a bicicletinha e ela vai ter a cor vermelha. Criei, então, lazer, sempre com a bicicletinha, na cor vermelha. Tá tudo aqui nessa parte da configuração. Então, criei a nova categoria, vamos criar um novo hábito. Lazer já aparece aqui, ó, mas a gente não tem nenhum hábito armazenado, né? Então, vamos vir aqui, novo hábito, parque, vamos escolher a categoria lazer. Eu quero ir ao parque nos sábados e domingo e ficar pelo menos 30 minutos por dia lá. Então, criei um novo hábito para mim, ir ao parque 30 minutos por dia no sábado e domingo. Então, aqui a gente já tem um novo hábito, o parque, no caso, né? Se eu vim em estatísticas, aqui é o resumo geral de todas as informações que a gente tem. Então, como esse é o teste, né, a gente tem aqui um dia, esta semana, 19% dos nossos hábitos, e total de 3 concluídos, que foi os 3 que a gente clicou lá no começo. Aqui ele vai dar um insight pra gente visual dos últimos 3 meses, como tá a nossa consistência nos últimos 3 meses, né? A gente utilizou um painelzinho muito parecido com o do GitHub. Melhor dia da semana. Aqui só vai aparecer, no caso, a quinta, porque é o dia atual que eu estou gravando esse vídeo, então só vai aparecer o insight da quinta-feira, que está 100% completo, né? Mas aí ele vai fazer um cálculo com base na sua consistência e vai entregar um resultado aqui para você, com base nos dias que você mais conclui seus hábitos. Tendência semanal, a gente ainda não tem dados suficientes, mas ele entrega o hábito que você mais concluiu num período de tempo. Então ele vai pegar seus insights, vai resumir os seus hábitos e vai entregar quantos hábitos você concluiu num período de tempo. Só nos últimos 7 dias, a gente registrou lá no dashboard, né? Então tá aqui, ó, quarta-feira, a gente dormiu 9 horas e meia, na quarta-feira, aí aqui ideal, 8 horas ou mais, ou abaixo da meta. Então, aqui no caso a gente tá ideal, tá roxinho. Se tivesse abaixo da meta, ia ficar na cor cinza. Então esse daqui é o nosso ranking por hábito. Ele vai entregar pra gente um resumo de todos os hábitos que a gente fez, os dias que a gente completou, né? Então aqui, um dia eu completei meditação, leitura e exercício. Aí tá 3% de 30 dias, 3% de 30 dias e 3% de 30 dias. Bom, então pra gente continuar a apresentação, né? Eu já vim aqui nos meus outros hábitos que eu havia arquivado, arquivei os 2, deixei eles arquivados pra gente continuar os testes só com os hábitos padrões. Então eu vou vir aqui nas estatísticas e digamos que eu quero começar um novo hábito, né? Então, ou fazer uma pergunta relacionada ao meu hábito, né? Então vamos fazer uma pergunta diferente das padrões que tem aqui, né? Quero iniciar um hábito na academia, mas não sei por onde começar. Então a gente faz uma pergunta aqui, a API está integrada, né, com a IA da Cloud, então ela vai pensar e vai te dar uma resposta relacionada à pergunta que você fez. Então aqui, começando na academia, para criar este hábito no HabitFlow, comece pequeno e específico. Em vez de ir à academia, defina fazer exercício por 20 a 30 minutos e escolha 2 a 3 dias fixos na semana. E assim está funcionando a IA, né? Ela está relacional. Então, ou eu faço uma pergunta relacionada a um hábito novo que eu quero criar, ou uma categoria de hábito que eu quero criar, ou eu faço uma pergunta relacionada aos hábitos que eu já tenho, que são os hábitos que eu estou completando aqui no dia. Então, só tá os hábitos aqui, né? Porque os outros eu deixei arquivado aqui, eu arquivei os 2 hábitos, eu posso restaurar ele se eu quiser. Então, se eu vir aqui a academia e restaurar, ele já vai aparecer aqui de novo, mas eu vou manter arquivado. Bom, a ideia do projeto também é ser um projeto acessível, que o usuário consiga mexer direto do celular dele, apesar de ser um projeto web, que ele consiga acessar a plataforma do seu celular. Então, a gente criou aqui um projeto todo preparado para mobile e web. Então, aqui todas as telas estão preparadas para o mobile e para o web, os hábitos, os status,
E se eu vim aqui em mais, tem as configurações e as categorias. Então vem aqui, configurações também, tá? Tudo dimensionado tanto para o mobile quanto para a web. Bom, e aqui está a nossa IA, né? Aqui é a tela dela, sempre que o usuário clicar vai abrir essa tela na frente. Aí eu posso fechar aqui, posso fazer uma pergunta relacionada à categoria da mesma forma, posso fazer uma pergunta relacionada ao hábito também da mesma forma, e a gente tem todas as funções aqui, tudo preparada para mobile e web. E esse é o nosso aplicativo. A ideia do aplicativo sempre foi trazer um aplicativo de bem-estar para que pessoas que têm a rotina muito corrida tenham uma forma de se organizar melhor. E tem um assistente integrado também. O assistente é para auxiliar na melhoria contínua e para que a pessoa mantenha a consistência, para que ela consiga se manter ali firme no seu projeto de bem-estar, um hábito, né?